Boa noite, Azurras. Aqui estamos nós outra vez após essas festividades carnavalescas, alguns com muita ressaca, outros sem nenhuma, outros com alguma coisa, enfim. Programa Boa Noite, Azurras de hoje, com o nosso convidado especial aqui do lado, daqui a pouco vai ser apresentado. Vamos abordar sobre a Semana do Avaí, que jogou no meio do carnaval e, pelo visto, atravessou o samba. O desfile foi terrível, estive na ressacada, péssima atuação, enfim. Vamos conversar sobre isso, sobre o jogo de amanhã em Brusque, sobre o jogo da próximo domingo em Chapecó e sobre a quinta-feira que vem, quando o Avaí enfrenta o Juventude em Caxias do Sul. E mais uma vez, na próxima quinta-feira, que será dia, daqui a pouco a gente vê a data certinha, dia 21, aliás, quinta-feira, dia 22, mas quarta-feira, dia 21, o Boa Noite Azurras volta a ser apresentado excepcionalmente numa quarta-feira, às 20 horas, em função do jogo do Avaí pela Copa do Brasil. Para começar o programa, cumprimentar aqui o nosso convidado, Fabrício Bento da Cunha. Para quem não sabe, Fabrício foi o zagueiro do CREL, aquele famoso clássico em março de 2008, o autor do primeiro gol. Depois nós tivemos 2-0 foi o jogo, depois nós tivemos mais um gol do Bebeto no frigir dos ovos, aos 40 e alguma coisa, 45, 46. Mas quem 49. Mas quem acabou levando a fama foi o Marquinhos, mas o autor do gol foi ele, né? E para quem não sabe também, além de ex-zagueiro do Avaí, o Fabrício foi campeão catarinense de 2017, comandando a equipe sub-20 do Avaí. Ele também foi técnico daquela equipe que todo mundo correu para o televisor para assistir, Avaí Corinthians, depois Avaí Flamengo, enfim. É o técnico da categoria sub-20 do Avaí. Fabrício, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós já havíamos convidado o Fabrício anteriormente, mas depois da Copa São Paulo mesmo, né? E então agora surgiu a oportunidade de estar aqui conosco. Boa noite, eu que agradeço o convite. E mais aqui vamos bater um papinho para falar sobre a equipe do Avaí. E mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar aqui passando as notícias do Avaí e da categoria de base, né, que está fazendo um grande papel. Não só da categoria de base, como os teus jogadores que acabaram subindo para o time profissional, né? Com certeza. Teve já 2 jogadores que subiram antes, depois que quando acabou o Campeonato Catarinense, que foi o Guga e o Jô, que não chegou aí a Taça São Paulo. Fizeram a pré-temporada com o profissional e agora após a Taça São Paulo, o Wesley, Marcinho e o Léo Lopes, o goleiro, que integraram a equipe do profissional. O Wesley também está lá? Sim. Eu particularmente, dos jogos que eu acompanhei pela Copa São Paulo e tive a oportunidade, a Federação Paulista caprichosamente se deu ao trabalho de transmitir todas as partidas, bem diferente da Federação Catarinense, que agora deixa passar jogos de graça pela Sport TV, mas não se dá o trabalho de fazer uma transmissão de todos os jogos da rodada. Então, gostei muito do futebol do Wesley, mas demais, e vou já te fazer uma pergunta meio que causando uma certa polêmica. O que tu me dizes? O time do Flamengo, que foi o campeão, jogou em dupla jornada. Jogava na Copa São Paulo e ajudava o profissional no Carioca. E isso foi até a final, até a véspera da final. Por que o Avaí não levou Guga, não levou Jô? Foi uma situação que já tinha passado. A gente fez uma reunião com o presidente, Jusceli, todo mundo na sala, o pessoal da base, e colocamos algumas situações. Ele achou melhor o Guga e o Jô integrar o profissional e ficar mais próximo, fazer a pré-temporada, do que ele ir para a Taça São Paulo. Isso foi uma decisão deles, a gente acatou, normal. Apesar do Flamengo fazer tudo isso, de contra nós mesmo, desceram 8 jogadores para jogar contra a gente, e na final praticamente também voltou um monte de jogadores que jogou no jogo do time principal e depois foi jogar a final contra o São Paulo. Contra o Flamengo, salvo engano, foi quartas de final, né? Isso. Quartas de final. E o Flamengo também foi o teu calo no ano passado, na Copa do Brasil. Sim. Que aí foi na semifinal. Foi na semifinal. Na semifinal, é verdade. Então, assim, quer queiram ou não, para quem gosta dos resultados
ou de ver o time da base colocando alguém no profissional, é o trabalho que vem sendo feito pelo Fabrício. O fruto do trabalho do Fabrício está sendo visto agora. Está aparecendo, estão ocupando espaço e jogou com o Criciúma. Pelo que eu vi ano passado, principalmente nos jogos, até eu fui a 2 jogos na ressacada durante o estadual, um inclusive no centro de treinamento, ali no Cefeta, ou Cetefa, sei lá, agora me foge. Ele jogou muito mais lá do que em Criciúma. Eu acho, não sei se era aquela estreia dele, mas faltou alguma coisa. Ele não foi incisivo no ataque e muito deficiente na defesa. Estava sendo, digamos assim, superado com facilidade. O que tu achaste? Antes do jogo, eu até mandei uma mensagem para ele, liguei para ele, conversei com ele. Passei para ele ter tranquilidade, não entrar em campo e jogar simples e não inventar muito. Porque sempre como é o primeiro jogo, principalmente no Avaí, é difícil. Agora está acontecendo frequentemente, mas antes era muito difícil um jogador chegar já dos juniores, isso chegar a jogar. E quando acontecia isso, o menino não ia bem e era queimado, não jogava mais. Então hoje o trabalho que o Claudinei vem fazendo, a gente vem passando, tentarem jogar e dar sequência, claro, porque é difícil um menino como o Guga. E se a gente parar para pensar, o último jogo dele foi contra a Chapecoense, no final do Catarinense Sub-20. Então ele não jogou mais disso, ele pegou férias, voltou, fez a pré-temporada, ele estava suspenso através da briga, aí ele voltou praticamente quase 1 mês e pouco sem jogar. Então já é uma dificuldade, ainda mais estreando um clássico contra um Criciúma, queira ou não queira, é um time forte, por mais que não esteja bem naquele momento do jogo ali, não da competição, mas é o peso da camisa. Então pesa para o menino também. Então a gente conversou, ele entendeu, apesar dele não ter ido tão bem como todo mundo esperava, mas eu acho que ele também não comprometeu. Então eu acho que agora a sequência de jogos, sequência de treinamento, ele vai conseguir superar e vai dar sequência no trabalho. Eu sei que para ti é delicado, porque tu és treinador também, mas eu fazendo um paralelo, eu imagino que o Guga vá melhorar bastante. Acredito no futebol dele, pelo que eu já vi. Inclusive, naquela partida 2-0 para o Concórdia, eu estava muito próximo dele. E na saída do jogo, das cadeiras, a gente conversou um pouco, né? Eu disse, tu tens mais 2 jogos para cumprir, mas quando entra rasgando, porque o Cametá não está dando para aguentar, né? Que o Cametá, com todo respeito, vai ter que pegar um banco. Não vou... O teu aperto vai ser por aí. Então, assim, coincidentemente, naquele jogo contra o Concórdia, ele precisava de mais 2 jogos para cumprir e o Avaí conseguiu o efeito suspensivo. E aí já entrou, né, de quarta para domingo como titular. Sim. Né? Então, o que tu acha assim, ele tem essa bola para ser titular ou ainda vamos ter que engolir o Cametá mais um pouco? Olha, eu acho assim, o trabalho que está sendo feito ali, não só com o Guga, como o Getúlio, como outros meninos que subiram, como o próprio Wesley, eles precisam estar jogando, entrando aos poucos. Porque, a não ser assim, que ele já está bem formado, já está bem tranquilo, chegar um jogo, arrebentar e dar sequência, como não foi o caso do Luanzinho, e mesmo assim ele vem jogando, alguns jogos ele fica no banco. Então, isso tem que ser aos poucos, porque senão o menino entra, de repente um jogo daquele ali, ele não vai bem, o time não conseguiu empenhar um bom jogo no primeiro tempo, aí ele acaba se queimando. Então, às vezes a gente tem que ter calma, colocar eles aos poucos, num jogo que você está vendo que está ganhando ali, vai lá, coloca um pouquinho, para que possa dar força e a torcida conhecer melhor, e o time próprio dar força para os jogadores, porque se colocar ele num jogo que o time não pode estar bem, e ele entrar não for bem, praticamente ele vai se queimar, porque a torcida não vai ter paciência. Então, esse é o problema. Nesse aspecto, a minha preocupação foi o seguinte, eu achei que ele foi muito facilmente envolvido pelo Maílson do Criciúma, né? E quando veio o jogo seguinte, foi em Ceilândia, até pela necessidade de vencer, o que fez o Claudinei? Ele não jogou com 3 zagueiros, mas ele deslocou um zagueiro, que foi alemão, para a lateral direita, onde ele começou, ele veio para ver como lateral, na verdade, né?
Então ficou, o Cametá não foi, então ficou o Guga de fora, o Cametá já estava fora, o Guga no banco e o Lemão como lateral. Então assim, deu a impressão que, digamos assim, o Claudinei acabou não confiando no taco dele, digamos, do Guga no caso, né? Chegou a partida contra o Tubarão, que o time inteiro foi muito mal, e tanto é que 1-1 acabou saindo barato, digamos assim. O lateral voltou a ser o Cametá, que na minha opinião foi uma das peças mais pobres dentro de campo. Um futebol assim que não justifica a presença dele como titular, não justifica a contratação. E aproveitando ali a pergunta do Henrique Felipe Luz, ele chama de corneteiro porque eu chamei de corneteiro no programa, entendeu? Então agora ele está aproveitando o embalo aí. A qualidade do nosso time principal anda fraca. A minha pergunta, será que na base não temos um centroavante goleador? E o Jô? Então, o Jô está lá, como eu falei, ele está treinando, apesar de eu não estar presente, que eu estava de férias, eu praticamente fui para Taça São Paulo e voltei, peguei férias, então eu não estou acompanhando praticamente os treinos. A partir de semana que vem que eu já começo a voltar ao trabalho. Mas acredito que ele deve estar treinando, o Claudinei está observando, eu acho que ele deve ter a chance dele. É um menino que ainda precisa ser trabalhado, é um bom jogador, mas forte, mas ele precisa ser trabalhado. Robusto, feito o apresentador. É um jogador de força, então a gente tem que ter calma. Às vezes a gente, no desespero, que está ali um jogando, o outro quer colocar. Tem o Getúlio, que é um bom jogador também. Só que, como eu falo, eu acho que a gente tem que ter calma, principalmente para não queimar os meninos. Claro. Porque na hora que eles entrarem e tiverem confiança, com certeza, eu tenho certeza que eles vão ajudar muito a equipe do Avaí. Eu vou... Chegasse a assistir Ceilândia e Avaí, não? 3-2 para o Avaí? Vi um pouco do jogo. Um pouco do jogo? O que eu achei, assim, surpreendente, o Claudinei estava naquela sinuca de bico, porque o time estava empatando, o empate servia para o Avaí, mas os M's, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, os M's do time não estavam rendendo. E ele sacou ao mesmo tempo Maurinho e Marquinhos, para colocar o Luan Pereira e o Getúlio. E numa arrancada do meu xará, o André Moritz, que avançou, cortou o meio de campo, largou para o Getúlio na ponta, Getúlio cruzou, o Luan dominou e com uma felicidade extrema colocou a bola, parecia que colocou com a mão dele, um golaço assim desenhado, né? Foi assim, uma jogada da base, né? Sim. Porque apesar do André ter muito tempo fora, também era jogador da base. Teve um lance do Getúlio também, que ele perdeu um gol. Coisa impressionante. E o Getúlio já foi protagonista também, para desespero do nosso amigo secador aqui, no Clássico. Sim. Porque foi na arrancada dele que o goleiro fez o pênalti. Foi uma jogada da base também. Jogada da base também. O João Paulo. Não, foi o João Paulo não, mas não foi o João Paulo que lançou. O que lançou foi o Lourenço, eu acho. Lourenço, o nome dele. Lourenço, é bem por aí. Ele lançou e ele sofreu o pênalti. Mandar um abraço aqui para o Melo SC Esportes, que está parabenizando o programa em função de estarmos prestigiando a base, e só não veio antes em função dos compromissos familiares do Fabrício. Mas a nossa intenção é sempre prestigiarmos, sim, a base do Avaí. E te confesso, acho que é um problema sério nós acompanharmos a base pelo seguinte: não pelo trabalho de vocês, mas assim, as finais do ano passado, por exemplo, categoria infantil, juvenil e júnior, tudo programado, anunciei no blog, tudo, inclusive tem transmissão da FCF. Chega no dia, os caras mudam, antecipam, passam para frente, foi uma loucura, cara, foi uma loucura. É complicado, é porque assim, às vezes fica dependendo da liberação do estádio. Sim. Que às vezes tem treino no CT, às vezes não pode treinar, às vezes não pode jogar, então tem tudo isso. Então a gente tem que aguardar e não tem como, a base tem que esperar e a gente acata as ordens. Então a gente fica esperando, imaginando. A gente, lógico, sempre quer jogar no estádio, porque queira ou não queira, eu, por mim particularmente, eu acho que é interessante os jogadores, principalmente dos juniores, jogar no estádio, porque quando eles chegarem ali, eles não sentirem. Porque agora mesmo, a gente está de férias, volta agora essa semana. Já o primeiro jogo já é contra o Vasco na ressacada.
Então você Exatamente. pega da Copa do Brasil. Brasil. Aí você não treina, você chegar, praticamente ficar, o último jogo foi contra a Chapecoense. Até você chegar nesse dia no jogo e entrar no estádio, de repente para muitos, porque a gente já teve que mudar o elenco de novo. Para muitos nunca pisaram na ressacada, pode sentir. Então essa dificuldade ainda é o que bloqueia um pouco às vezes os meninos chegar no profissional e não tem aquela, chegar no estádio ter o conhecimento do torcedor. Você já pega um time do Flamengo, do São Paulo, ele já joga no estádio, já tem a aproximação do torcedor, já tem a torcida grande. Então, assim, a dificuldade do torcedor do Avaí, conhecer a base, conhecer os próprios jogadores da base, para eles verem e chegar no profissional, já está com aquela intimidade com os meninos e não acaba ajudando eles. Agora, eles chegarem, não ter aquela participação, não jogarem, só ficar no CT. Quando eles não chegarem, às vezes, isso é normal, eles podem sentir. E outra coisa, assim, é como tu falaste, tem que ver a liberação do estádio e coisa assim do tipo, né? Avaí e Vasco, se é no centro de treinamento, o cara que vai, o torcedor, pô, vai ser no centro de treinamento, ficar grudado no alambrado. E às vezes não dá nem para assistir. Não dá nem para assistir direito. Agora já tiraram aquela folhagem, sim, né? Melhorou. Tá só o alambradinho, tá bonito, tá azul. Agora, quando é no estádio, o conforto é outro, né? É outra e outra, como eu sempre converso com eles, a gente entra no... Qualquer um, você vai chegar a treinar no CT, você vê ali o carro passando, você não tem uma arquibancada, você não tem a visão da virada de um jogo, que já é diferente, ali o vento, sul, quando tem. Então no estádio você já é fechado, já é fechado, a visão dele já é outra diferente. Então às vezes ele se assusta, aí às vezes ele erra um passe e o cara dá porque ele errou, porque ele chega ali no CT, ele está treinando, ele está olhando ali, às vezes está passando um cara com o cachorrinho do lado, tá dando um chute ali, eu passo o carro, acerto o carro, o motoqueiro. Então tira toda a visão. Então é complicado. Galera do Facebook aí tá o nosso amigo Xará André Gil dizendo que tem muita corneta na área. Murilo, Andrei, Assis. E o Murilo, aqui da Barra do Aririú, prefeito na Barra, ele pergunta, e o Wesley não pode ser aproveitado nesse nosso meio campo? Murilo, ele já acabou de falar, já está treinando. Mas aí tu escalarias o Wesley vem evoluindo muito. Ele é um jogador que ele está no Avaí desde o Sub-15, praticamente. Vou te interromper, mas continuando no Wesley. Foi a terceira ou a segunda Copa São Paulo dele? Segunda. A segunda Copa? Segunda. Tá. Então ele chegou, praticamente foi eu que aprovei ele na avaliação, e ele foi evoluindo. Ele está evoluindo muito. Depois que passei ele, conversei bastante com ele, porque ele já está na proximidade do profissional. Então passei de ser capitão do nosso time, para que ele chegue na Taça São Paulo, tinha essa responsabilidade. Quando ele chegar aqui, e foi isso que ele deu uma resposta muito boa na Taça São Paulo, ele cresceu muito. Então é um jogador que tenho certeza que a hora que o Claudinei dá a oportunidade para ele vai entrar e vai ser difícil ele sair. Tá. Ele joga o quê? De volante, segundo volante? Como é que ele joga de primeiro volante e segundo volante também. Primeiro? Ele tem bastante saída, né? Ele tem jogador que tem muita vontade, corre o jogo todo. Então ele pode ser os dois. Muito dinamismo, muita energia, né? Sim, sim. Eu, particularmente, para mim, foi o grande destaque da Copa São Paulo. Ele apesar lá do volante, do artilheiro e tal, mas para mim o Wesley foi o cara que ele ajudou mexeu muito o time. Campo. Para a galera que está nos assistindo, e para quem não lembra do Fabrício, eu vou mostrar uma foto para vocês agora aí. E para ver o nível e façam um paralelo, vocês em casa, com essa escalação que o Fabrício vai dar agora nesse momento. Por favor, bota lá o time de 2008. Olha aí. Da esquerda para a direita lá. Tem ali o Martini, Bebeto, Marquinhos. Ali tá difícil de ver. Rafael, o Wendel, o Valber, Vandinho, Batista e o outro ali. Batista é o último. Isso, né? O outro ali eu não estou conseguindo ver o rosto direito. É que a fotografia nessa ampliada acabou perdendo a qualidade. Mas depois em casa eu vou tentar reproduzir essa escalação e... Porque tinha o Ferdinando também, né, nesse time. Mas não nesse jogo ele não está. Inclusive, para 2000, chegou o Léo Gago. Sim, né? Isso. Ele chegou já em 2008, só que eu estava fazendo tratamento. Isso. É verdade, verdade. Aliás, é um hábito novo aí, né? Traz o pessoal machucado, bota os esparadrapos, meteolato e joga para frente.
E o Léo Gago, inclusive, o Silas começou a, digamos assim, a acertar o time. Sim. Na medida em que substituiu o Wendel, que era um bom jogador, mas o Léo Gago superava, né? Porque aí se eu não me engano, acho que o Batista saiu, né? E ficou aí o Léo Gago, o Batista, se eu não me engano, foi pro Botafogo. E ele entrou no lugar do Batista. Olha aqui, nosso amigo Adir Alberton Volpato, nosso médico aqui que fez a nossa cirurgia de câncer de pele. Grande abraço, estamos prestigiando desde o Braço do Norte o programa que mais do que nunca divulga as coisas do nosso Avaí. Aproveito para reiterar um caloroso abraço ao nosso amigo André, que soprou velhinhas ontem. É verdade, meu querido, recebi a tua mensagem, muito obrigado. Que ontem estava soprando velhinhas, como diz, mais uma volta ao redor do sol, uma volta completa. Depois tem ali também André dos Santos, boa noite, André. Fábio Makoviec, lá do Aparadinho, no Fair Play. Jason Pereira, boa noite. Nunca vou entender como um jogo contra o Reserva de Tubarão, um time do nosso tamanho, tem 11 jogadores dentro da área e um escanteio contra o Avaí. O Jason aqui também de Palhoça. Jason Pereira, havaiano fanático, mas fazer o quê? Não te vi na ressacada, corneteiro, mas tens razão. Márcio Cavalcante, médico, havaiano, Ilhéu, só que está em Campina Grande, na Paraíba. Isso. Abraço Azul, precisamos desses jovens do nosso profissional. Dessa turma, assim, o que tu achas que... Quem tu confias mais, assim, esse vai acontecer? Hoje, ali na base ali, tem bastante menino bom. Então, assim, igual o Wesley, eu acho que é um jogador que já está pronto para chegar e conseguir jogar. O Guga, o Getúlio, então o Menezes, que é um volante que já tinha jogado depois, está ali, mas está treinando também, mas é um baita de um volante. Ele é muito bom volante, tem uma boa saída, bom toque de bola. Então acho que tem uns jogadores ali interessantes. O goleiro, o Léo, é um goleiro muito bom. Então, ele se mostrou bem tranquilo, né? Sim, é um excelente goleiro. Chegou até a pegar a seleção brasileira, teve azar de ter machucado a perna, mas é um baita goleiro. Eu acho que o Avaí está bem servido. Mas na decisão por pênaltis contra o... Agora estão fugindo... Red Bull, ele me pareceu assim extremamente tranquilo para a situação. Ele é muito calmo, ele é muito bom pegador de pênalti, ele é muito rápido. Apesar de ele não ser muito alto, mas ele é muito ágil, então ele meio compensa na rapidez, né? Eu vou fazer uma observação aqui que muita gente não vai gostar, mas eu sou obrigado a falar. Eu estive na ressacada segunda-feira. O Avaí, primeiro tempo, perdeu de 1-0. E se não fosse o Kozlinski, ele tinha levado 3-0. Foi muito bem, né? Fez 3 defesas no primeiro tempo. Exatamente. Foram 3 defesas que realmente... cabeçada em cima dele. Mas desde o início, né? O Tubarão foi... Cada ataque do Tubarão era um parto, porque... Complicado, muito complicado mesmo. Então, assim, por mais que ele jogue e jogou bem, o pessoal está querendo o Léo Lopes, está querendo um outro goleiro. Porque o Kozlinski parece que a galera já não está dando aquela confiança para ele. É complicado, porque às vezes um erro aí complica, mas ele é um baita goleiro, ele treina muito bem, vem treinando bem. E com isso, conversando com o Croda, conversando bastante com ele lá, eu acho que ele agora colocou a cabeça no lugar, voltou a ser o convice como ele já vinha sendo. Então, como foi escolhido o melhor do ano passado no Catarinense, né? Sim, então às vezes um lance é complicado, ainda foi um lance que praticamente na ressacada, diante da torcida, um jogo que o Avaí estava até bem, né? Foi contra o Fluminense, se eu não me engano. Foi contra o Fluminense. Então, ele foi fazer aquela brincadeira em cima do Dourado e... Foi infelicidade, mas eu acho que ele aprendeu com isso, eu acho que agora ele está crescendo, está ajudou o Avaí nesse jogo. Sim. Então eu acho que todo mundo dá confiança de novo para ele, porque ele vai crescer cada vez mais. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Zezo Catuaba, lá de Canasvieiras, Adriano Gonçalves. O Wesley não ficou na seleção da Copinha? O Wesley foi da seleção da Copinha, né? O Wesley foi o único jogador do Avaí na seleção da Copinha. Mas teve outros, mais um ou dois. Não deve ter sido o Santarém. O Santarém pode ter sido. O Wesley foi o titular da seleção da Copinha e mais 2 do Avaí foram destaques, se eu não me engano, o Léo Lopes e talvez o Santarém. Agora, para relembrar um bom momento de felicidade na carreira do Fabrício,
para a torcida havaiana, nós vamos relembrar o clássico do CREL. E como a gente estava conversando aqui em off, antes do programa, no clássico do CREL foi 2-0 para o Avaí, com um pequeno detalhe, 3 pequenos detalhes, né? Fabrício, nosso vizinho aqui, fez o primeiro gol. Bebeto fez o segundo. Marquinhos é que levou a fama. E um fato curioso, observe no vídeo, Marquinhos com a camisa 7. Está aí, cruzando a bola. E o Fabrício, com muito oportunismo, zagueiro, chegando para fazer o gol. Aos 31 do segundo tempo. Foi. Depois o contra-ataque... Mais anos que não ganhava do Figueirense no Scarpelli. Esse aí foi uma festa também. Foi. Aí virou uma briga. O pessoal que não sabe perder isso, né? A falta de equilíbrio emocional, aparece um leão azul na frente, lá a pessoa não lembra. Mas assim, só relembrando um lance, isso aconteceu, eu não sei se todo mundo vai lembrar dessa situação. No jogo Avaí e Figueirense na ressacada, se eu não me engano, acho que era o Edu Salles, fez o gol e subiu no símbolo do Avaí. Verdade. E esse jogo o Avaí perdeu de 3-0. Uhum. E ele começou a dançar no símbolo. Uhum. Então ficou essa briga. Então nesse momento aí aconteceu, porque os jogadores eu tive conversado no vestiário, que a gente ia comemorar um gol e tal. E o Bebeto, no momento do gol, foi quando eu fiz que eu subi no gol ali, eu subi no alambrado, o Marquinhos aproveitou que a música estava em evidência e começou a fazer o creu. E nisso o Bebeto lembrou depois da situação do Edu Salles, que foi na nossa trupe, porque o símbolo ficava do lado da Leões ali. Ele foi lá e começou a fazer aquele gesto. Então todo mundo criticou, mas ninguém lembrou que foi a situação. Aliás, já que estás relembrando, e é sempre bom lembrar as coisas boas, esse time de 2008, ele podia ter ganho o turno com muita antecipação. E veio o clássico, e esses 3-0, e veio a Chapecoense 2-0 e levou uma virada, porque aquela semana loucura. E esse mesmo time, na hora de chegar na final, teve uma tormenta na cidade, que choveu de sábado à noite até domingo na hora do jogo, contra o Criciúma. Eu estava em Canasvieiras, morava em Canasvieiras na época, e disse, não vou para o jogo porque não vai ter. E acabei indo e foi aquele 0-0, aquela coisa terrível, a bola ia e parava na poça, não entrou. E o Avaí ficou fora da final. Foi 1-1, né? Foi 1-1. Mas o gol do Avaí, nem a bola nem pegou na rede. Sim, ela parou em cima da rede. O Vandim que fez o gol. E esse time do Avaí era tão bom, que acabou classificando no acesso para a Série A de 2009, 2008 para 2009. Sim. E com antecedência, diga-se de passagem, né? Sim. E naquele ano, o Corinthians era o bambambam. Então, primeiro classificou o Corinthians, disparado, mas foi 1-1 e lá foi 3-2, né? Sim, que saiu a briga lá. Foi também. A briga, aquele rolo todo. Mas depois o Avaí classificou com 3 ou 4 jogos de antecedência. Sim. Né? Subiu Avaí, Santo André, né, se não me engano, e Corinthians, eu não sei se era São Caetano, eu acho. São Caetano. Não se lembra se eu fiquei com São Caetano, mas enfim, era um timaço. E tanto foi um timaço que no ano seguinte, 2009... Foi campeão estadual. Campeão estadual e a melhor campanha do time de Santa Catarina na Série A. Ficou em sexto, né? Foi exatamente, sexto colocado. Estamos avançando, agora vamos para a parte mais, digamos assim, o corriqueiro do programa, né? Lamentavelmente, vamos mostrar aqui os gols da ocorrência, aquilo ali é uma ocorrência policial, não são os gols nem melhores momentos. De segunda-feira, Avaí 1, Tubarão 1. A gente está vendo o gol do Tubarão aí, e o glorioso Carlos Beckenbach, que está ficando mais careca do que eu, apesar de já ser bem mais velho, creio, porque o bicho é feio pra caramba. Só tem o seguinte, né, pela idade que ele tem e o tempo que ele está atuando, não vê o impedimento desse, é uma vergonha, né? Sim. É um troço assim absurdo. Muito impedido. E o querido colombiano lá, o Brian Uruenha, acho que podia jogar um pouquinho mais também. Faltou. O time do Avaí está desse jeito, rapaz. Parece que o Avaí não tem confiança no que, sabe, no que pode fazer.
A impressão que eu tenho, e isso já falei aqui no programa passado, esse rapaz, o primeiro jogo dele, ele tinha sair comendo a grama, né? Partir para cima. E chegou um determinado momento, depois do gol, ele acabou sendo burocrático na coisa, sabe? Pegava a bola, dominava, aí ele dava aquele passe com segurança. Normalmente atrasando para o volante ou atrasando até para os zagueiros. Complica. Aí não tem como... Como o Luan também e o Lourenço entraram bem no jogo, eles entraram numa velocidade, claro, acabaram cansando depois no final do jogo. Claro, foi visível. Então, foi visível. Ele chegou no momento que ele já não conseguia mais nem respirar mais. Então foi a hora que o momento que o Avaí deu uma caída de novo. Exatamente. Porque eles entraram numa velocidade, praticamente o Tubarão não chegou no gol do Avaí, então, uns 20 e poucos minutos. Então, mas aí depois, como é velocidade, os dois entrou naquela ansiedade, aí com tudo isso, eu acho que deu uma segurada e o time deu uma caída. Péssimo resultado para o Avaí, inclusive era a chance de chegar junto aos líderes que jogam daqui a pouco. Aliás, vamos ver daqui a pouco, a 8ª rodada já começou, com um jogo agora não me foge, me parece que é o jogo de Concórdia. 8 horas. 8h30 tem o Criciúma e Joinville, e às 21h45, aí sim, Figueirense e Chapecoense. Tu poderias, por favor, colocar os resultados da 7ª rodada? Então nós tivemos no domingo Chapecoense 2, Brusque 0, Avaí e Tubarão, nós vimos os gols agora, o empate em Lages de Internacional e Criciúma, o Joinville, a duras penas, mas venceu, fez o dever de casa, bateu o Concórdia por 1-0, e o empate do líder com o Hercílio Luz de Tubarão, e diga-se de passagem, uma senhora pelada, típico de carnaval, assim, jogo de casado e solteiro, feio pra caramba, e o cara me faz um gol de cabeça lá, o coleirinho do Hercílio Luz. Nossa, muito frangueiro, né? Muito frangueiro, cara, muito frangueiro. Olha, coisa complicada. Visto a rodada, por favor, a classificação atualizada do nosso campeonato. Segue o Figueirense na ponta, Chapecoense em segundo. Hoje, se a Chapecoense vencer, eu acho que essa tabela está errada, né? Está errada. Eu acabei mandando errado, creio eu. Porque a Chapecoense está já tem 7 jogos, está com 16 pontos. Sim, o Avaí 11 pontos. E o Avaí está com 11 pontos, mas na 4ª colocação. No mais é aquilo ali mesmo. Só o Tubarão que parece que passou o Criciúma também com o impacto do Avaí, né? Sim, foi para 7 pontos. 5. Para 7 pontos, mas com... Não, 7 foi para 5 pontos. Foi para 5 pontos e no saldo de gols, ele está tudo igual, não sei. Não. O saldo de gols é menor 1 contra 4 negativos do Criciúma. 5-9, né? Então é quase isso. Não está tão atualizado assim. É que na hora de escolher, eu vou ter que trocar esses jogos, já vi tudo que não está dando muito certo. Mas, nesses aí, essa tabela colocando ali, Figueirense, Chapecoense, Joinville e Avaí. Tu acha que a final vai ser entre esses dois que estão na ponta, ou entre esses 4, ou a coisa já está encaminhada? Como é que é o negócio? Acho que o primeiro turno já ficou um pouco mais complicado, né? Então, mas a questão não é turno, né? Agora é ponto corrido. Ponto corrido? É ponto corrido. Então, eu acho que o Avaí ainda tem chance de se recuperar. Eu acho que tem um elenco bom. O Avaí tem jogadores ali que tem condições de reverter essa situação. E é o Claudinei vem fazendo, trabalhando, tentar achar o time certo para poder dar essa arrancada aí e conseguir essa classificação. Então tá. Tu me colocas agora aqui eu fiz a crítica no programa passado, fiz uma brincadeira, ainda coloquei sem trocadilhos, e eu joguei a brincadeira hoje numa charge no meu blog. Os M, é um time com muito M, né? É Maurício, é Marquinho, Martinucci, Maurinho e a Minhoca, né? Agora a Minhoca também. Muito M num time só. Continuo dizendo o que eu disse no programa passado e escrevi no blog.
Marquinhos não está jogando nada. Martinútil é a antítese do argentino, porque quando a gente fala em jogador argentino, jogador sul-americano, todo mundo pensa, pô, aquele cara brigador, que entra de sola e dá tapa e cospe, enfim. E claro, joga bola, né? Sim. E pelo que eu vi do Martinútil, é inegável que ele sabe jogar. Mas pensa num cara preguiçoso. Eu recordo, se ele vinha, ele estava parado, alguma coisa para ele pegar esse ritmo, porque às vezes também o jogador parado, quando vem assim, é difícil. E como o Avaí, às vezes está trazendo jogadores, às vezes o jogador está parado, às vezes muito tempo, então até ele chegar num ritmo e pegar a sequência é complicado. Então, essa situação que às vezes o Avaí está vivendo. É jogadores que estão chegando, que às vezes estão parados, ou vêm de outro clube que não vinha jogando. Sim. Então, chegar aí é difícil. Então, você chegar e já pegar num ritmo de outros jogadores, como a Chapecoense já vinha praticamente com o elenco montado. Você vê o Criciúma está sofrendo com isso. Então, é complicado. Às vezes, você trazer jogador que já vem jogando é uma coisa. Agora, às vezes, jogador que está parado, já fica mais difícil. Mas tu has de convir mesmo que ele tenha se machucado em Chapecó, não é por acaso que a Chapecoense liberou. Porque ele saiu da Chapecoense acho que foi para a Argentina. Sim. Acho que ele estava na Argentina, não sei. É argentino, mas não sei se estava por lá. Eu sei que estava aqui. Ficando demais a coisa. Ele veio para ser protagonista. Quer dizer, quando se pensa no seguinte, Marquinhos é o 10, não vai jogar todas as partidas. Quem é o Martinútil? Tá certo, fez gols, decidiu o jogo contra o Steve Luiz, a vitória foi ele que fez o gol da vitória, enfim. Mas a coisa não aconteceu. Né? Então... E ali no jogo ele não foi bem, né? Ele errou bastante passe, mas como eu ouvi dizer, às vezes ele pensa, mas o corpo não acompanha. Então, não acompanha. Às vezes... O M que eu coloquei foi o Maurinho. Né? O Maurinho, com todo respeito, terminou o ano voando, né? Tá certo que sentia câimbra e contorcia e fazia, acontecia. Mas o que ele está jogando esse ano aqui é uma amostra, né? Uma amostra do que ele pode jogar. E eu tive aqui e o Flávio comentou a coisa bem claramente. Eles jogaram juntos no Metropolitano, o goleiro. Né? Só quando eu soube que o Avaí contratou o Maurinho, eu fiquei satisfeito. Primeiro porque ele é havaiano, né? E segundo porque ele considera o Maurinho um ótimo jogador. E eu também acho. Mas aquele Maurinho que jogou em 2012 no Metropolitano, não esse que está aí. Esse desse ano não tá funcionando. Vamos aqui, Andrei Rodrigues, sim, foi o destaque na posição da Copinha, não joga no profissional devido às convicções do Claudinei. Bom, aí é outra situação, mas está treinando, né, Andrei? Um abração para a querida Camila Carvalho, aqui de Palhoça, esposa do nosso amigo Jorge Luiz Wagner, mamãe da Laurinha. E o Alexandre Ávila, André, dá os parabéns para o Fabrício, que vem fazendo um trabalho espetacular na base do Avaí. Base essa que tanto nos orgulha. Gente, nossa, obrigado. E a Camila dando a risadinha lá, deve ter sido naquela hora do vídeo ali, o creu. Então tá, agora voltando aqui para os jogos da 8ª rodada que começam hoje e mais 2 amanhã. Hoje, então, nós temos às 20 horas, Concorre e Ciro Luz, era esse jogo que está abrindo a rodada. 8h30 já deve ter começado, porque nós já estamos com 8h39, a caminho do fim do programa. Amanhã, em Tubarão e Internacional, e o jogo mais importante da rodada em Brusque e Avaí Futebol Clube. Aliás, até estou pensando em tomar um chopinho em Brusque amanhã, mas vamos ver. Vamos analisar. Essa aí é a rodada desse meio de semana. E lembrando agora, mudando a imagem da tela, as nossas queridas apaixonadas, mais uma vez, estarão indo para Brusque. A caravana, a excursão já está montada, R$ 35,00 sem ingresso. Contato com a Arlene Lapa, que é conselheira do clube, nossa amiga, 9911-98468 ou 985008498. Isso para amanhã, saindo às 17 horas. Eu até comentei com a Arlene na segunda-feira que estava achando meio tarde, tinha que sair um pouco antes.
E como essas apaixonadas aí, elas são de raça mesmo, não faltam nunca, já tem outra programada. Tá aí, saída meia-noite de domingo, no antigo terminal, R$ 120, ou em 2 vezes no cartão por R$ 65. Mesmo contato com a Arlene, 9911-98468, para Chapecoense, Avaí, domingo às 17 horas. Eu vi no site da federação, não sei se o horário vai ser esse, na federação está marcado 17 horas, só que eles esqueceram que o horário de verão termina no sábado. Pode ser mudado para as 4. Pode ser que chegue para as 4, né? Então, vamos ficar atentos, mas, a princípio, no site da federação, é exatamente isso que está acontecendo. A gente está chegando aqui na parte final do nosso programa e eu vou te fazer uma pergunta meio... De novo, eu sei que tu não queres confrontar com o Claudinei. Quais são as perspectivas do Avaí contra o Juventude na quinta-feira que vem? Olha, eu conheço a equipe do Juventude, eu joguei no Juventude 2 anos. É uma equipe difícil de jogar lá dentro do Jacó. A torcida incentiva. O Avaí tem condições de chegar lá e vencer. Eu acho que vai sofrer, com certeza, mas se entrar jogando e indo para cima do Juventude, porque a torcida vai cobrar, o Avaí jogando ali, conseguir fazer um gol, acho que vai conseguir passar pelo Juventude, sim. Só lembrando aqui, a nossa porta está comunicando que em Concórdia, estão jogando Concórdia e Ercílio Luz, 2-1 para o Ercílio Luz até o momento, e em Criciúma e Joinville, 1-0 para o Criciúma por enquanto. Criciúma começou às 20h30 e em Concórdia já deve estar terminando o primeiro tempo, começou um pouco mais cedo, às 20 horas. Dito isto, vamos aqui. O Juventude, na minha opinião, né? O Juventude, ele é como o futebol gaúcho. Né? É guerrida. Aguerrido. Pegada, de marcação forte. Muito mais aguerrido do que técnico. Sim, sim. Né? E o Avaí também foi e é considerado o time da raça. Só que essa raça havaiana não está acontecendo. Esse é o que o torcedor, problema, né? Criou isso e o torcedor, praticamente em 2008, cantava isso, porque eu praticamente jogava só na chuva. Também, então, o time tinha que pegar aquela vontade. E o Avaí jogando ali, pegando em cima, também não deixando a Juventude jogar, com certeza vai ser um jogo difícil, mas a gente está torcendo que consegue passar, né? Porque isso é bom para todos, né? Inclusive para o bolso, né? Nosso amigo ali, o João Otávio Cardoso Amarante, aquele menino, o capitão do time, camisa 8, nós começamos aqui, é o Wesley, né? Sim. O Wesley, camisa 8. Fernando Luiz Pinheiro Guimarães, Fabrício Scalarias, Rubinho ou Kozlinski? Para querer te comprometer. Na verdade, eu até posso falar, mas eu não vi o Rubinho ainda, porque eu também não estou lá participando dos treinos. Tá de férias. Eu não sei se ele tinha machucado, estava voltando, eu não sei como que tá os treinamentos. Então eu não... Sabe assim, o apresentador do programa aí, ele não está assim, né? Diz o Claudinei que não tanto assim. Não, mas ele está assim bem... Então a gente difícil, não vi ele jogando e não tem como falar. Né? Eu falei com ele no final do jogo contra o Concórdia, mas já está mais fino. Eu acredito que em breve... Só achei, porque a gente se acostumou, pega lá o Renan, o Guio, o Kozlinski é alto, sim. O Douglas mais alto ainda, eu achei ele meio baixinho. Estatura baixa. Né? Bom, estamos chegando aqui na parte final do programa e até, como lembrou nosso amigo Adir Alberton Forpato, lá de Braço do Norte, ontem nós sopramos velhinhas, mais um ano de vida, mais um verão, mais um carnaval, porque eu nasci numa segunda-feira de carnaval e coincidentemente ontem foi uma terça de carnaval. E no dia 13 de fevereiro, mais em 2005, é um vídeo que eu sempre gosto de colocar no programa, houve um clássico e o Avaí vinha há muito tempo na ressacada. O Avaí vinha um bom tempo sem vencer e quebrou essa, digamos assim, essa escrita com um gol aos 45 do segundo tempo. Nós vamos encerrar o programa
com esse vídeo e em seguida as nossas despedidas. Por favor, coloca aí o clássico de 2000. Recebeu o cartão amarelo, atacante do Figueira. Em Ceará, toca na bola pra direita, meteu jogada pra Samuel. Resolveu encarar, tá com fôlego, tá com moral o Samuel. Lá vem pelo cruzamento, ligou, olha o Fábio vai marcar! Gol! Gostado aí dessa data comemorativa que marca o meu aniversário, evidentemente, vitória em clássico é sempre muito bom. Fabrício, aqui os minutos finais para a tua despedida, mandar beijo para quem quiser, abraço, uma mensagem para os teus jogadores, até afinal de contas, como tu falaste, estás voltando amanhã, ou semana que vem, quinta-feira? Amanhã, né? Amanhã? Amanhã volta a apresentação. Todos apresentam, aí começa a fazer o exame médico e a partir de segunda-feira já começa a preparação para a Copa do Brasil, que a gente já tem um jogo difícil contra o Vasco. Então a gente tem que preparar aí para poder dar a sequência e montar uma equipe aí para tentar fazer uma bela campanha de novo esse ano. Eu cheguei a publicar, quando saiu o sorteio do Avaí Vasco da Gama, as duas partidas já tem a data definida, mas eu não estou lembrado, é 20 alguma coisa? 20, se eu não me engano, está ali fevereiro, entre 27 e 28 de março. De março. E então. outra é 5, se eu não me engano, 5 de abril. Então vai ter tempo para ajeitar o time. Espero, né? Como a gente falou, trocou bastante, alguns meninos já foram profissional, então a gente está trazendo alguns jogadores que a gente viu também na Taça São Paulo, para poder dar uma corpada no time e a gente fazer um excelente ano de novo, esse 2018. Queres mandar um beijo para a patroa? A patroa está assistindo, né? A minha esposa, a Rosiane, e o Kaique, meu filho, e agora ser pai também de novo aí com a Valentina, né? Mais nova integrante da família. Olha só. Espero que tá até maio, né? Maio. O princípio para 1º de maio, que é o dia do meu aniversário. Tomara que já faça esse conjunto para a gente comemorar junto aí o mesmo dia de aniversário. Então eu agradeço o convite, estou sempre aí precisando, a gente pode conversar, pode chamar que a gente está aqui e agradeço mais uma vez e peço para a torcida do Avaí ter paciência, ajudar, torcer, levantar, ajudar os meninos que eles vão ajudar bastante. Paciência contigo ou com o Claudinei? O treinador, ele sabe o que ele está fazendo ali, ele e o Evandro, então eles vão dar sequência, eu tenho certeza que no decorrer desses jogos aí vai ser bem melhor que os que já aconteceu, porque o time já está mais preparado, está pegando condicionamento físico, então a gente está torcendo para isso. E não é, às vezes a gente está ali de sub-20, mas eu também estou ali participando, auxiliando também no profissional, então a gente sempre está ali e torcendo para que o bem do Avaí. Esse é o que é o propósito de todos ali, e eu fazer minha parte, que é tentar fazer jogador profissional e lançar para que possa ajudar o Avaí e também futuramente ser vendido e ajudar o Avaí financeiramente.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Um ótimo papo, o espaço está sempre disponível para ir. Obrigadão. Galera havaiana, Nação Azurra, o Boa Noite Azurras, outra vez na semana que vem, será na quarta-feira, às 20 horas, em função do jogo da Copa do Brasil, quinta, contra o Juventude. Então, quarta-feira, dia 21, 20 horas, estaremos aqui para a 11ª edição do Boa Noite Azurras. Aquele abraço e uma boa semana.